até aprofunda que tem a ver com isso. Mas vamos de pé à cabeça. Luiz, mais uma vez, boa tarde. Lembrando aqui que nós vamos falar sobre essa questão bestial, que esse estupro coletivo, ainda com alguns Zé Mané botando na internet, olha aqui, que bacaninha, eu estava lá, também fui um... Né? É um fato que abala a vida nacional e internacional, né, Luiz? Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos Luiz. da mesa, aos ouvintes da nossa rádio metropolitana, M1090. Não é só um fato que abala, mas é um fato que constrange todos nós, porque nós sabemos hoje que os efeitos de uma agressão do tipo de estupro é muito dificilmente desaprendido. Nós sabemos hoje que uma parafilia, que é justamente uma alteração relacionada à sexualidade, não atinge somente aquela pessoa que tem um problema, mas sim as pessoas que estão no circuito daquela pessoa com problema. Isso me entristece, falar sobre esse tema, ainda mais eu que defendo direitos, defendo as pessoas, torço e pratico uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual. Isso me entristece, mas infelizmente temos que tratar isso hoje, para que amanhã isso não volte a acontecer. Deixa eu só acrescer um dado. O tema que eu ia pautar para você foi algo que até o Miguel Angel trouxe durante a semana, uma matéria que ele trouxe, falando que crescia na Zona Oeste, na Baixada, os casos de pedofilia. Isso a gente pode traçar alguma correlação? Certamente. A psiquiatria de hoje, ela classifica os comportamentos em funcionais e disfuncionais. Em algum momento as pessoas apresentarão um comportamento disfuncional, inclusive a gente pode medir esse comportamento. Tem todo um escopo de teorias e de processos que se chamam parafilias. Justamente uma pessoa pode ter um comportamento hipersexualizado ou até mesmo hipossexualizado. Agora, essas parafilias são um grande conjunto que aglutinam, que reúnem outros transtornos. O hiper seria mais? O hiper seria mais uma pessoa com grande sexualidade. Okay. Isso não é bom, isso é disfuncional em grande medida. E o hipo seria aquela pessoa com uma ausência ou com uma quase ausência de sexualidade, que também seria muito ruim. Esse muito bom, muito ruim são critérios muito valorativos para a pessoa em alguns momentos. Agora, se uma pessoa tem uma hipersexualidade e se uma pessoa tem, por exemplo, uma pedofilia, nós dois conseguimos aglutinar esses dois transtornos em parafilias, que são transtornos da sexualidade. Agora, nada pior, no meu entendimento, do que violentar uma criança. Porque na maior parte das vezes essa criança está em formação... Por uma pessoa, nós estamos falando aqui de violência contra de uma pessoa, imagina isso coletivo. Nossa, isso é horrível. Isso é horrível porque nós sabemos hoje, a psicologia avançou muito em relação aos estudos. Antigamente a gente achava que uma aprendizagem poderia ser desfeita, ou seja, eu totalmente desaprenderia a andar de bicicleta. Nós sabemos hoje que isso não funciona dessa forma. Em um momento em que você adquire uma nova informação, essa informação basicamente não vai embora. Então, ela pode até ser um pouco mais extinta, só que aquele comportamento fica latente, fica encoberto. Nada pior para uma mulher do que ser vítima de um estupro. Nada pior. Esse trauma vai ser guardado pro resto da vida. É violência. Falou violência, eu já acho que já fecha toda essa Olha, e nesse momento nós temos que ser bastante claros em relação à nossa área. Isso é violência, mas isso é crime. Essa pessoa ela tem que responder pelos atos dela, porque a partir do momento que ela está lúcida e orientada e ela valora esse tipo de ação como uma ação positiva, uma ação em que ela inclusive divulga pela internet, essa pessoa ela deve responder pelos seus atos. E essa menina, coitada, independente do que ocorra, ela precisa de tratamento. Não somente para passar por esse momento ruim, mas para que ela consiga ressignificar a vida dela. Nada pior para uma pessoa do que sofrer violência. E ela ainda tem uma outra vida que depende dela, que é a filha, não sei se é filho ou filha que ela tem, uma criança de 3 anos, vamos colocar assim, que depende que ela esteja bem. E até onde eu pude ver, até onde a gente pesquisou, ela tinha um carinho muito grande, apesar da pouca idade, 16 anos, falava do que é ser mãe, né? Sofrer a mesma cólica que a criança está sofrendo, chorar o choro da criança, sorrir o sorriso dessa criança. Ela passava valores muito maternos, até onde eu pude ver, e parabéns ao jornalista que fez essa coleta de dados e publicou no jornal o Globo, que passou toda essa ternura de uma família, se a mãe é pedagoga, o pai tem problema de saúde, um acidente vascular, um funcionário público. Você vê que não estamos falando de alguém alijado de informação, alijado de um processo econômico, uma classe aí, de repente, média, um patamar sustentável de valores. São duas coisas muito importantes. A primeira coisa, nós temos uma econometria por detrás disso.
Ao passo que ela deixa de cuidar da criança, essa criança vai ter um problema, mas ela também sai do trabalho, ela para de contribuir para a sociedade, ela sai de um status ativo em relação à economia do próprio Estado e passa a ser uma pessoa que não tem essa capacidade. E até o estudo fica complicado. Não, fica muito difícil. Calijar disso tudo. E o segundo momento nós sabemos que a sociedade ela tem marcadores, as pessoas têm marcadores. Ter um filho, principalmente para as mulheres, é um grande marcador, é uma mudança de paradigma muito grande. No momento a pessoa, por exemplo, é solteira, depois fica casada, é um marcador. A pessoa não tinha filho, depois tem um filho, isso é um grande marcador. E nós sabemos que a experiência de ser mãe é extremamente valorada de forma positiva. A mulher gosta de ser mãe, ela tem um apego pelaquela criança ainda na barriga. A própria criança, quando nasce, ela já aprende a ser mãe quando cuida da boneca, por exemplo. Fazer uma violência para uma pessoa é algo indescritivelmente ruim, ainda mais numa situação como essa, que é pior ainda. Fica complicado. Ô, Oswaldo Júnior, nas suas andanças aí, você que anda muito no Brasil adentro, Rio de Janeiro você conhece todo de pé a cabeça, acompanha nosso companheiro nas obras ou nas missões que você tem aí, acompanhando companheiros de outros sindicatos, a gente fica vendo através da força também, você participa ativamente, está aqui, está na cidade do Rio de Janeiro, está fora da cidade do Rio de Janeiro, quer com o Sandoval, com o Wallace, você está junto aí com o Isaac, o Wallace está nessa missão. Te causa espanto ou você tem a certeza, como eu, que causa espanto a qualquer um, essa brutalidade, mas tem a certeza, como eu, que isso não é um fato isolado, é o primeiro e que outros já aconteceram, estão acontecendo sem essa repercussão toda? Com certeza, Miro. É a preocupação do nosso presidente Carlos Antônio, né? E sabendo que nós somos campeão em audiência, levar essa mensagem, né? Até mesmo porque é do professor Luiz Anunciação, né? Professor da PUC, para que possa passar essa informação de maneira bastante inteligente, né? Porque aqui ele está nos dando uma aula, estamos aqui para aprender tudo aquilo as informações que ele passa para a gente. E não é só a preocupação do presidente, né, Miro? Como toda a nossa diretoria, como outros dirigentes do movimento sindical, porque geralmente essa violência, professor Luiz Anunciação, ela sai da própria casa do trabalhador, né? Isso é muito importante. Nós temos um circuito de violência que, na maior parte das vezes, começa na casa da pessoa. Nós vivemos numa sociedade que ela é violenta por estatística. No Brasil, se não me engano, morrem cerca de 60 mil pessoas por ano por homicídios. Então, nós temos uma sociedade que será lembrada no futuro como uma sociedade homicida. É mais ou menos isso, uma sociedade extremamente violenta. Só que nós temos vários mecanismos para superar essa violência. A gente confia nas pessoas, a gente sai da nossa casa. Agora, o problema não é tanto quanto a violência externa, porque a violência externa é dada como certa na estatística. O problema é quando essa violência é interna, acontece dentro da nossa casa. Um exemplo muito claro são as estatísticas relacionadas à violência doméstica, que hoje nós sabemos que, de um lado, o homem bate na mulher. Mas, de outro lado, também um dado que começa a aparecer são as mulheres que são agressivas em relação aos homens e, às vezes, aos filhos. Essa violência, ela nos assusta e nós temos duas formas de lidar com a realidade. Uma delas é simplesmente ignorar a realidade, mas nós não podemos ignorar os efeitos da realidade. E a outra é lidar com a realidade de uma forma ética, de uma forma humana, e falar, ela existe e nós podemos trabalhar para melhorar. É isso que a psicologia faz. A psicologia ela tem um grande arsenal de técnicas, teorias. A psicologia é uma ciência que ela atua melhorando a realidade ao passo que a estuda, ao passo que é próxima de estatística, ao passo que é próxima de biologia, de matemática. Nós temos todos uma forma de... Todos nós queremos melhorar a sociedade. É dessa forma. Agora, como nós fazemos isso? A psicologia responde com ciência a questões sociais, principalmente essas questões que são mais danosas, como violência. Ô Luiz Anunciação, eu não lembro se já fiz para você, mas se não, quero reforçar essa pergunta, que é o seguinte. O que leva, né, uma pessoa a entrar numa fila e ter estímulo sexual para participar de um ato como esse, né? Eu comecei até a falar que fazer sexo é muito legal, muito bonitinho, mas você tem um estímulo, você olha, você guarda a pessoa guarda você, tem que ser bom para dois. O que leva uma pessoa a se aproveitar é de uma outra que está lá drogada, às vezes desmaiada, sem a menor reação. Eu entendo que sexo você precisa de uma reação, né? Há uma cumplicidade, uma parceria, uma satisfação mútua, dupla ali, há uma cumplicidade mesmo para você chegar. Agora, que graça tem você pega uma boneca dessa aí de borracha que vende aí, de plástico, né? Inflável, e você vai resolver o teu problema de qualquer jeito. Que motivação é essa? E depois, perdoe-me até o termo que eu vou usar, você usar, tá ali, como se fosse um depositório de esperma lá já devidamente usado, se a menor reação, que graça, que leva um ser humano
a ter uma ereção para chegar a esse ponto, Luiz? Vamos ser bem claros. Vamos ser bem claros em relação a isso. Primeiro, nós temos uma bifurcação aí. Podemos tratar de pessoas doentes, com algum transtorno relacionado à personalidade, por exemplo. Podemos tratar de pessoas... Só que são 33, né? Provavelmente não é esse o caso. Sim. Agora, nós temos, e recentemente ganhei uma medalha em relação à ciência, um pesquisador canadense chamado Albert Bandura, que ele fala sobre aprendizagem social. Nada mais contagioso do que o exemplo. E o exemplo pode ser um exemplo positivo como um exemplo negativo. A gente sabe hoje que se nós colocarmos criança para ver desenhos, filmes, comerciais violentos e depois medirmos a ação dela com os amiguinhos, ela ficará mais violenta. Verdade. Uma pessoa ela fica sendo reforçada o tempo inteiro por ver os amigos, os parceiros, aqueles pares fazendo a mesma coisa, incentivando. Por exemplo, eu sozinho nunca agrediria alguém. Agora, eu em grupo, sendo reforçado socialmente, ou seja, tendo Estimulado todos aqueles por isso, estímulos para que eu faça isso, eu necessariamente acabo por fazer. Nós hoje, na psicologia, nós sabemos que o ser humano ele não é tão rígido quanto as pessoas acham que são. Por exemplo, até mesmo ética, moral, linguagem, criatividade são extremamente variáveis. E a gente consegue, a partir de um grupo, simplesmente perder aquilo que as pessoas falariam de essência, não é? O ser humano essencialmente é bom ou ruim? Na verdade, o que a gente pode falar é que o ser humano é um objeto que interage com o seu meio. E seu meio estimular esse tipo de situação, nós sabemos hoje, o meio político também é um meio que faz com que a gente perceba essa noção de que nada pior ou melhor do que o exemplo. Se esse exemplo for ruim, Miro, infelizmente acontece. Eu tenho um exemplo que eu não gostaria de usar, mas que eu vi que é usado amplamente, que é o seguinte: o homem é um animal social, mas ele não é essa besta fera aí que a gente está postando. É em função disso que explicou bem o professor Luiz, a anunciação, em função dele ser levado para corroborar com você, Luiz. Muitos anos atrás, usaram uma propaganda que é proibida, chamada propaganda subliminar. Num cinema, cheio de cinema, enquanto passava o filme, corria no rodapé da tela a seguinte frase: coma pipoca. Aí fui passando aquela tira, coma pipoca, porque a pessoa está lá vendo o filme. Uma hora de filme, isso interessa lá o tempo que foi, e ficou vendo. Quando a sessão acabou, na porta do cinema tinha um vendedor de pipoca. Sabe o que aconteceu, Jodil? Quebraram a pipoca, o pipoqueiro quase morreu, atropelado. Todo mundo queria pipoca ao mesmo tempo. Né? É isso aí que foi introjetado na mais ou menos, então. Tem algumas, passa por isso, né? Passa por isso, mas tem algumas coisas que eu sou obrigado a ser um pouco chato. Por favor. Esses experimentos relacionados, nós temos um negócio chamado pré-ativação, em inglês é prime. Se eu der algumas sugestões a algumas pessoas, essas pessoas poderão se comportar a partir dessas sugestões. E nós sabemos hoje que tem um experimento clássico, é o seguinte: um cara foi numa entrevista de emprego e recebeu uma caneta verde. Outro cara foi nessa mesma entrevista e recebeu uma caneta laranja, e do nada perguntaram para essas pessoas: e aí, qual refrigerante você gosta? O cara que recebeu caneta verde, Sprite. O cara com caneta laranja, Fanta laranja. Agora, essas informações... Foi induzido em função da cor. Mas com uma informação que ele entendia, uma informação liminar, ou seja, estava acima da consciência. Nós sabemos hoje que essas informações abaixo do nível de detecção de consciência têm efeito muito pequenininho. Mas na ciência nós temos alguns mitos, né? Por exemplo, essa história da pipoca é interessante porque tentou-se achar o pipoqueiro, tentou-se repetir esse experimento e até hoje a gente não consegue. O que nós sabemos é que a melhor forma de você fazer com que alguém seja motivado a alguma ação, principalmente uma ação econômica, é um antigo comercial do batom, né? Compre batom, compre batom. É você reforçar uma informação que a pessoa entenda. Essas informações subliminares, elas estão muito mais no escopo dos mitos científicos, mas são interessantes porque nos traz a possibilidade de explicar do que um efeito real no comportamento da pessoa. Tá aí, o Luiz, vou fazer a brincadeira com o Joadil aqui. Por favor. Tá? Depois ele me pega lá fora. Repete comigo assim: lombo, lombo, lombo. Lombo, lombo, lombo? Você fala lombo, lombo, lombo. Lombo, lombo, lombo. Quem descobriu o Brasil? Tá de brincadeira. Tem o lombo. Todo mundo responde Colombo, ninguém fala Cabral. Ninguém fala Cabral, impressionante, né? Ele viu que a dificuldade que ele teve para responder. O cara foi Colombo, não foi. Você é induzido. Nesse caso aí, bicho, é complicado. Na verdade, você é pré-ativado. Essa é a grande ideia, sabe? É você fazer com que a pessoa se comporte. É claro que sempre tem um desvio padrão, então nem sempre vai funcionar, mas é você fazer com que a pessoa se comporte a partir de informações prévias, que podem ser afetivas, podem ser muito claras, podem ser narrativas. Tem diversas formas que nós temos e isso faz parte da aprendizagem, não é? Verdade. É o que a gente quer, melhorar o comportamento das pessoas a partir de informações. E tem coisas que você não pode, não deve começar. Antigamente, o tapinha não dói, virou música, coisa e tal, foi pro lado sexual.
Outra é o seguinte, aquele tapinha que, de repente, eu, graças a Deus, não apanhei do meu pai, nem da minha mãe, nem de ninguém, nunca apanhei na vida. Apanho da vida aí por outras situações, mas tapa, beliscão, nunca levei. E não sei nem o que aconteceria se tivesse apanhado ou alguém tentasse me bater. Mas, lembra assim, você não pode começar, né? Essa questão do tapinha, até porque o tempo mudou. É uma outra discussão, eu vou trazer o Luiz aqui que vai discutir o que a gente pensava antigamente e como é o comportamento hoje em função das redes sociais do jeito que elas são. É uma confusão, mas isso é um outro programa. Mas eu quero lembrar o seguinte, há 23 anos passados, aqui nesse estúdio, a última vez que passei por aqui, comecei aqui em 1974, e há 23 anos nós estivemos aqui num outro tipo de programação, fantástico, fazendo o programa. E eu vi aqui do médico relatos, por quê? Não bater na criança, não, aquela palmadinha. Só que a mãe de antigamente era mãe, era a matriarca da família, tinha 4 filhos ou mais, ficava cuidando do almoço, da janta, o pai chegava, ele era o gerador. Até hoje chamam de patrão, né? O chefe da casa, não, hoje acabou isso. E essa mulher dava um tapinha na criança para educar. Só que hoje a mulher vai para o mercado de trabalho, atura chefe paquerando, pega ônibus que demora, ainda tem os taradinhos querendo agarrar dentro do ônibus no metrô, né? Uns bobões iguais a esse aí que estão falando desse estupro coletivo. Chega em casa cansada, para fazer comida, tem que aturar a criança, ver casa, e o marido às vezes não quer entender quando eu estou com dor de cabeça. A gente tem que aprender a respeitar essas questões aí de uma forma mais ampla, mais efetiva e mais verdadeira, não pode ficar só no discurso. Então, eu recebi aquilo, esses relatos de pessoas que eu nem gosto muito de falar, mas de gente que está passando roupa porque a criança fez uma arte, está com ferro na mão, passou no rosto da criança. Tem relato de gente que segurou o pulso da criança para dar palmada, ou a criança perdeu as mãos. E depois o pai se matou, que a criança falou, meu papai, eu não faço mais aquilo não, devolve minhas mãos. Olha a situação. Então você não pode começar. Depois você não segura a onda. Eu peço desculpas aos amigos que eu vou ser bastante incisivo nesse momento, tá bom? Eu acho que isso é um comprometimento ético. Se a gente bate num cachorro, nós somos covardes. Sim. Se a gente bate num idoso, nós somos covardes. Bater em criança não educa. É simples dessa forma. Bater em criança deseduca. Um porródromo, bota lá e na verdade, sacode, nada mais prejudicial para o desenvolvimento infantil do que uma agressão. E principalmente quando essa agressão vem com uma figura de autoridade, que é pai e mãe, uma figura de afeto, que é pai e mãe. E só bate porque é menor que você. Se for do teu tamanho igual, você não bate. Você pensa 2 vezes. Olha lá, se eu vou bater no Joadil, lá. Ele dá uma barrigada, eu estou roubado. Que eu comentei do Bandura, que é esse psicólogo canadense, nada mais forte do que o exemplo. Você bate numa criança, depois você pede para ela não bater nos coleguinhas. Você agride uma pessoa e você pede para que ela seja educada socialmente. Não, está errado. Bater numa criança não é só moralmente incorreto. Bater numa criança tem efeitos em relação ao desenvolvimento psicológico dessa criança. É totalmente diferente a gente pensar sobre leis que proíbam a palmada. Isso não tem nada a ver com esse escopo. Mas em relação à psicologia, nós sabemos que tem algumas coisas que aumentam a frequência do comportamento. São reforços. Mas tem coisas que diminuem a frequência de comportamento. Antigamente, há muito tempo atrás, achava-se que a punição tinha algum efeito em relação à diminuição do comportamento. Hoje nós sabemos que alguns tipos de punições, não ajudam em absolutamente nada. Inclusive, se você pune uma criança hoje, você pode estar criando a semente, jardinando essa criança para que amanhã ela se torne-se uma pessoa mais agressiva. É verdade. Não bata na criança. Agora, é muito importante nós entendemos que a pessoa acorda cedo, trabalha o dia inteiro. A mulher, principalmente, ela passa por uma situação onde muitas pessoas a assediam. Ela chega em casa estressada, ela chega em casa cansada. É muito importante que a gente entenda que a família, um tem que ajudar o outro. O marido ou a esposa, um ajuda o outro. Nós sabemos que... E conversar, não, Luiz? Conversar o tempo inteiro. Perguntar, olha aí, você está legal para isso, você está legal para aquilo. E medir o estresse. Nós sabemos que um bom termômetro para o nosso estresse são justamente as pessoas que a gente confia. Por exemplo, eu pergunto para minha namorada o tempo inteiro, estou bem, não estou bem? Estou legal, não estou legal? Porque em alguns momentos eu vou ficar totalmente perdido em relação ao meu comportamento. O comportamento é muito sábio, ele sabe como se comporta. Mas em alguns momentos nós não saberemos isso. Nós sabemos hoje na psicologia que o quão maior for o estresse que uma pessoa tem, provavelmente mais prejudicial. E a sociedade é estressante. O estresse é acumulativo e a gente descontará em algum objeto. Normalmente as pessoas que estão próximas da gente. Eu lembro sempre do exemplo, o camarada comenta, aquele camarada, eu pisei no pé dele, ele matou o outro. Mas não foi um pisão no pé, já vem acumulado a semana, já vem por outras 1000 situações, acumulando questões que na hora extravasou ali. Não, são exemplos que a gente vê no trânsito, né? A pessoa às 6 horas da manhã, ela sai de casa como se estivesse vazia, de estresse, mas 9 horas da noite, qualquer coisa pequena já é muito incremental, já é muito grande. A famosa gota d'água. Pois é, a panela de pressão uma hora vai estourar.
Olha, são 12 horas e 48 minutos. Luiz Anunciação aqui nos ajudando a entender um pouco aí das questões da mente humana, como funciona, e tentar chegar aí a algum denominador comum com relação a essa bestialidade aí, que foi o estupro coletivo dessa jovem de 16 anos. Mas as duas que ele vai ficar com a gente, vamos saber do Dr. Dantas? Vamos lá, 12h48. Construindo. Show. Legal, Miro.